Extensões de cílios podem sim ser extremamente bregas e prejudicar o seu fio natural. Eu me chamo Andreina e hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre extensões de cílios. Primeiro ponto e muito importante, eu vejo muita gente hoje falando que extensões de cílios são bregas, que extensão de cílios é muito extravagante, que a mulher não fica elegante. E eu concordo. Mas a gente tem que ter um senso de saber que o que é brega para uns, às vezes não é brega para o outro. E existem diferentes técnicas de extensão de cílios. O que acontece é que hoje a maioria dos profissionais de extensão de cílios posta foto de técnicas muito volumosas. E eu vou te contar o porquê. É porque são mais fáceis de fazer. Hoje em dia, com os fios que a gente tem no mercado, é muito mais fácil fazer um cílios volumoso, que fique com aspecto bonito, do que um cílios natural. Mas a realidade é que existem sim técnicas mais naturais para quem acha a técnica volumosa brega, mas também existem técnicas que são naturalmente mais volumosas para as que gostam de cílios volumosos. Então tem técnica para todo mundo. E você não precisa gostar de extensão de cílios e tá tudo bem. É só não sair espalhando potoca na internet. Então, é importante que você saiba que existem vários tipos de técnica. Vou deixar aqui algumas fotos, por exemplo. Essa é uma técnica que a gente chama de técnica clássica, técnica fio a fio, onde uma extensão é colocada sobre o seu fio natural. Fica mais natural justamente por ser um único fiozinho e tem diferentes espessuras. Como assim? O fio sintético, ele pode ser mais fino, ele pode ser mais grosso. Isso vai variar muito do profissional que você escolhe e do tipo de fio que ele trabalha. Esse aqui é o fio Y, que aqui no Brasil é conhecido como volume brasileiro, só que na opção marrom. Inclusive é o que eu estou usando. Se eu não vier aqui, ó, te mostrar bem de pertinho, talvez você nem perceba que é uma extensão de cílios. Eu me sinto melhor assim, com a técnica que é um pouco mais natural, porém que destaca o meu olhar. E a gente tem as técnicas mais volumosas. Tem o volume brasileiro convencional, pretinho. Aqui no estúdio a gente faz uma técnica híbrida, que é a mistura do fio Y com o fio a fio, que é esta aqui. E tem a técnica mais cheinha que a gente faz aqui, que é o fluff, que é este aqui. O que acontece? Quando a gente vai fazer extensão de cílios, existem sim riscos. Pode prejudicar sim o seu fio natural se não forem avaliadas as coisas corretas. Existe um ciclo de crescimento no seu fio natural. Na verdade, todos os pelos do seu corpo passam por um ciclo. Todos os pelos do seu corpo passam por fases de crescimento. Ele nasce, ele cresce e ele cai. A gente percebe isso muito mais facilmente nos cabelos, porque como é uma quantidade maior de fio, eles caem mais. E Deus fez tudo muito perfeito. Graças a Deus, cada fio tá numa fase diferente. Porque se não fosse isso, ia chegar um momento, todos os fios nascem junto, crescem junto, cai tudo de uma vez. Pensa que lindo que é se a gente ser cabeça sem sobrancelha sem cílios, porque todos os pelos passam por esse processo. A diferença é que os pelos da cabeça têm um determinado tempo de ciclo, o dos cílios um determinado tempo de ciclo, e assim por diante. O que acontece, por que eu tô te falando isso, é que cada fio tá numa fase diferente, conforme eu te falei. Existem técnicas que muita gente chama de extensão de cílios, que grudam um fiozinho no outro. Como, por exemplo, aqueles fios grosseiros, que são tufos, que tem nó na ponta. Os fios inteiriços, que é tipo um postiço colado. Esse tipo de fio vai grudar os naturais juntos. E o que é que pode acontecer? A pessoa que faz essa extensão pode sentir a pele repuxando, pode sentir incômodo, pode sentir dor. Por quê? Se todos os fios estão grudados juntos, e esse fio aqui tá na fase de cair, enquanto esse aqui não, esse aqui ainda tá novinho, esse fio que tá quase na fase de cair, ele vai tender a continuar crescendo e vai puxar esse fio que tá grudado com ele. Por isso, nas técnicas de extensão de cílios que eu considero corretas, a gente trabalha com um princípio chamado de isolamento, que é manter um fiozinho isolado e aplicar a extensão apenas sobre ele, para que assim ele continue crescendo de forma saudável. E aí também entra outra questão, que é escolher o tipo de fio sintético que não vá pesar demais esse fio natural. Então, essa escolha varia da questão do volume que a gente vai usar, se vai ser um fio mais cheinho, se vai ser um fio mais leve, do tamanho que a gente vai usar. Aqui, a maioria das minhas clientes gosta de técnicas mais volumosas, ou seja, bem pretinhas,
bem cheias, porém a gente usa tamanhos menores, para aí a gente conseguir um equilíbrio entre o volume que ela gosta e a saúde do fio natural dela. Então, esses são princípios importantes para caso você queira fazer extensão de cílios e tenha essa dúvida se prejudica o fio natural. Pode prejudicar, sim, se a sua profissional não fizer essa questão do isolamento, não permitir que os fios cresçam de forma saudável. Como que você vai observar isso? Olha no Instagram a técnica que ela posta, se você consegue ver que é um trabalho limpo, se ela posta com frequência mostrando o fio da cliente crescendo de forma natural, de forma saudável. Se você vê comentário de uma cliente, você conhece uma amiga que fez, pergunta como que essa cliente sente. A extensão de cílios ela não é para incomodar, ela é para ser um artifício ali de embelezamento, mas ela não pode trazer riscos. Tem, inclusive, um oftalmologista que apoia muito o meio leste, que é o Dr. Marcelo. Ele posta várias coisas sobre saúde ocular ligada à extensão de cílios. Inclusive, ele aponta que a extensão de cílios bem feita pode até ajudar na principal função dos cílios, que é a função de barreira protetora. Mas tem muitos poréns, tem que ser bem feita. Por isso, tome muito cuidado com técnicas de extensão de cílios que prometem ser muito rápidas, porque não tem que ter esse isolamento de fiozinho por fiozinho. Se é muito rápido, pode ter certeza que não existe este isolamento, ou não está sendo completamente preenchido. Então, isso é um ponto importante para você saber sobre a extensão de cílios. Existe risco a se fazer extensão de cílios? Existe sim, assim como qualquer outro procedimento, estético ou não. Então, a gente está trabalhando ali com um adesivo, a gente está trabalhando com fios sintéticos que não são matérias naturais do nosso corpo. Então, existe sim um risco de alergia, por exemplo. Só que o risco de alergia relacionado à extensão de cílios é muito raro. Isso porque quando a gente cola o fiozinho sintético, a gente não cola na sua pele, a gente cola sob o fio. Então aí entra outro fator. Se você faz uma extensão de cílios ou já fez com alguma pessoa e sentiu que estava grudado na sua pele e por isso te incomodou, aí já tá outro erro técnico que pode ter levado a isso. Então muita gente às vezes confunde a alergia com a irritação. Então essa irritação por contato, caso o fio fique colado na pele, não no fio, vai parecer um processo alérgico, mas não é, porque a técnica foi feita incorreta. Então, é raro acontecer alergia, porque como não entra em contato com a sua pele, só vai ter alergia quem realmente tem muita sensibilidade àquele material. Andreina, é normal que o olho fique vermelho depois do procedimento? Sim e não. Pessoas que têm os olhos naturalmente mais sensíveis podem apresentar uma leve vermelhidão ao abrir os olhos por ter ficado muito tempo com o olho fechado e logo abrir e ser exposto à luz. Mas se essa vermelhidão for completamente aqui inferior e quando ela força os olhos ela sentir um pouquinho de dor, pode ter acontecido uma coisa que a gente chama de lesão por padding. Padding é a proteção que a gente usa aqui embaixo para tampar os fios naturais. Tem cliente que às vezes por dormir ou por conversar, movimenta esse adesivo aqui e acaba encostando um pouquinho na esclera. Isso pode levar a uma lesão, mas é uma lesão simples, que no máximo em 2 dias passa, mas não pode acontecer com frequência. É normal que aconteça de vez em quando ali, talvez porque a pessoa conversou e a profissional não percebeu, mas não deve acontecer com frequência. Tem algum outro risco ao fazer extensão de cílios? Tem o risco de você se viciar, se você fizer com uma pessoa que faz bem feito, tá bom? Quais são os cuidados que você tem que ter quando você faz uma extensão de cílios? Esses cuidados que eu vou estar falando aqui são os cuidados que a gente aplica aqui no meu estabelecimento. Eu peço para o meu cliente ter 3 cuidados principais. Higienizar os cílios diariamente, porque você está colocando uma matéria estranha sobre o seu fio e ele não está colado na pele, como eu te falei. Então, tem um espacinho ali entre a pele e o fio sintético. Então, fazer essa higienização é importante para que você mantenha a saúde ocular, porque a gente passa base, soa, então para que não fiquem resíduos ali nesse espacinho. E pelo amor de Deus, né? Higienizar os olhos é uma coisa básica. Você já deveria fazer quando você acorda para tirar aquela remelinha de lei, né? Então é só manter, só manter. Como que se faz essa higienização? Aqui eu indico que as clientes adquiram uma espuminha de limpeza, porque a espuma torna mais fácil, né? A questão dos olhos, de ardência e tudo mais.